Oi, alunos do oitavo ano, eu sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos ver o conteúdo Era Napoleônica. Era Napoleônica, como já está dizendo, né? Foi um período em que Napoleão Bonaparte governou a França. A gente tem aqui um slide, tá? De um mapa mental. Esse mapa mental não foi eu que fiz. O mapa mental eu peguei da internet para melhor a explicação desse conteúdo, tá? Então, gente, a Era Napoleônica foi um período em que Napoleão Bonaparte, né, ficou no poder. Napoleão Bonaparte era um grande líder político, militar, tá, da Revolução Francesa, certo? Então, o período da Era Napoleônica, né, é dividido em dois: consulado e império. O consulado ele foi de 1799 até 1804. Já o Império de Napoleão, né, foi de 1804 a 1815. A gente vai ver agora o consulado. Napoleão chegou ao poder, né, através de um golpe de Estado que ele aplicou contra os girondinos, que era a elite. E esse golpe foi chamado de 18 Brumário, tá? E assim encerrou a etapa final da Revolução Francesa. Esse período se chama consulado porque ele é administrado por 3 cônsules. No caso, Napoleão, ele era o primeiro cônsul, aquele o mais importante, aquele que tomava as decisões mais importantes, tá? No seu governo, o que foi que ele fez? Ele consolidou a burguesia, né, dando grande força econômica ao país. Ele também iniciou um processo de industrialização. Então, para esse processo, ele precisava de uma organização financeira. No caso, ele criou o Banco da França. E outro também, uma coisa importante que ele fez foi o Código Civil, né, o Código de Lei, chamado de Código Napoleônico. Dentre essas leis, uma delas que a gente pode falar aqui, ele estabeleceu o casamento civil, deu liberdade individual às pessoas, tá? Na área da educação, ele estabeleceu o ensino gratuito, né, para todos. E também construiu escolas. A gente também não pode deixar de falar da questão da infraestrutura, né, que ele também fez, né, construiu, né, na França, a urbanização e tudo mais, tá? Tais atitudes, tá, fizeram com que ele ficasse bastante famoso. Então, Napoleão ficou, assim, muito querido pela população. E em 1804, com 60% da aprovação, Napoleão, simplesmente ele se autocondecorou imperador, né, francês. E aí começa o Império de Napoleão, certo? O Império de Napoleão, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado pela presença militar, pela expansão, né? Vamos chamar agora de guerras napoleônicas, tá? A expansão de território, né? Para expandir território, lógico, né, que tem que se haver a guerra, né? Napoleão queria realmente expandir o território francês por toda a Europa. Então, essas conquistas, gente, de Napoleão atrapalhavam os planos ingleses, né? Já que a Inglaterra não queria concorrente nesse mercado financeiro, né? No mercado capitalista, tá? Assim, a Inglaterra passou a contar com uma aliança, né, de alguns países, da Áustria, da Prússia, da Rússia, para assim tentar derrotar Napoleão, para combatê-lo, no caso, né? Para reivindicar Napoleão, né, reivindicar contra a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Foi simplesmente, né, a proibição de países de comercializar com a Inglaterra, né? Já que a Inglaterra, gente, era se situava numa ilha, então era muito difícil a invasão. Então, Napoleão resolveu decretar esse bloqueio. E aí, a Inglaterra
para assim a Inglaterra ficar isolada, né? Para não ter a concorrência, tá? Então, essas atividades, né, também tem a ver com a relação da vinda da família real para o Brasil, certo? Que foi aquele chamado período joanino, né? Já que Portugal ficou do lado da Inglaterra e assim tiveram que vir para o Brasil, né? Fugindo, né, de Napoleão, com certeza. E ainda voltando às guerras napoleônicas, né? Napoleão também quis invadir a Rússia, né? Invadiu até, né? Em 1812, só que tinha um alto inverno, né? Naquele período e Napoleão, as tropas napoleônicas foram derrotadas. Não que o exército fosse fraco, tá, gente? Era um exército fortíssimo. Só que eles não contavam com a estratégia dos russos, né? Os russos simplesmente deixaram tudo, foram embora, né? Devastaram todas a parte de alimentação e tudo mais. Quando Napoleão chegou com a sua tropa, não esperava o chamado General Inverno, né? Em alguns livros, que não esperava que isso fosse acontecer, então ele ficou totalmente despreparado, né? E aí ele foi derrotado nessa guerra que nem foi uma guerra onde não teve um confronto em si, né? E sim, o inverno foi o que o destruiu o exército de Napoleão. E aí, com essa derrota, né? O Napoleão vai ser exilado na ilha de Elba em 1815, né? E aí depois ele consegue fugir da ilha de Elba, volta para a França, e aí vai ser chamado do governo de 100 dias. O nome já está dizendo, né? Um período que ele ficou para tentar governar a França. Só que aí as pessoas já não estavam com tanta mais credibilidade, né? Já que muitos soldados, o exército, sim, se desfez, né, naquela batalha, foram muitos mortos. E aí a Inglaterra simplesmente foi à frente, né, contra Napoleão, né, numa batalha, né, chamada de Batalha de Waterloo, né, o general comandante era o general Wellington. E nessa última batalha, gente, Napoleão definitivamente foi derrotado, tá? E aí dessa vez ele foi exilado, né, e preso, né, na ilha de Santa Helena, né, uma ilha que fica na costa africana. E aí ele faleceu em 1820. Como todo final de guerra, né, tem que haver uns acordos, né? Já que Napoleão tinha pego vários territórios, né, ali que não pertenciam à França. E aí foi ser chamado de Tratado de Viena. Né? Esse tratado ele ocorreu em 1814 a 1815 e ele vai estabelecer, né, os territórios que a França tinha conquistado, né? A Inglaterra, logo a Áustria e a Prússia e a Rússia, né? Eles queriam reorganizar as fronteiras, né? Então, daí saiu esse acordo, né? E depois se formou a Santa Aliança, né? Que é também foram os países, né? Que não queriam mais que voltasse, né? A questão queriam que continuasse, né? Nas monarquias, né? Eram contra os ideais burgueses e tudo mais, certo? Então, gente, encerrou aqui a Era Napoleônica com o Tratado de Viena e a formação da Santa Aliança com esses países, certo? Espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto de hoje, mas lembrando que vocês podem também estudar pelo blog da escola, né? Tem lá
um resumozinho também sobre a Era Napoleônica. Façam os exercícios que próxima aula a gente vai fazer a correção. Então, bons estudos e até a próxima aula.